Hoje eu vou te contar algumas coisas sobre morar em Portugal que são super importantes, mas quase ninguém te fala. A gente vê sempre vários vídeos sobre custo de vida, burocracias, moradia, enfim, tudo isso, mas tem alguns detalhes do dia a dia que só vivendo mesmo para entender. Então fica comigo nesse vídeo que eu vou compartilhar com você a minha experiência real vivendo aqui em Portugal há quase 3 meses. Eu fiz uma lista aqui com 11 tópicos para conversar com vocês sobre isso. E o primeiro deles são custos escondidos. Então todo mundo fala do aluguel, né, do mercado, mas existem vários custos aí que eles acabam ficando escondidos que se você não leva em consideração, eles podem fazer diferença no primeiro mês. Por exemplo, quando a gente vai alugar uma casa, você precisa sempre levar em consideração que você vai ter que dar o calção e às vezes alguns aluguéis antecipados. Então aqui em Portugal a média é de 3 aluguéis, calção mais 2 antecipados. Então você precisa ter esse dinheiro guardado aí antes mesmo de começar a procurar uma casa, né? Não adianta nada você encontrar uma casa que você goste, a pessoa te aprove e aí na hora de pagar essas taxas, né, esse calção, esse adiantamento, você não tem esse dinheiro, você não vai conseguir fechar o negócio. Então você precisa se organizar para antes de buscar a sua casa, já ter uma grana ali guardada para dar desses meses e calções. Depois, muitas vezes a gente tem que comprar alguns móveis também e a gente precisa levar isso em consideração, né? Apesar da gente ter um maior poder de compra aqui em Portugal, né, você consegue mobiliar uma casa sem precisar de muito dinheiro, você precisa considerar. No nosso caso, por exemplo, a gente teve que comprar geladeira, agora recentemente compramos a nossa máquina de lavar. Então tudo isso tem que ser levado em consideração, porque são coisas que no dia a dia fazem diferença e vão fazer falta, né? O colchão, a cama, por exemplo, a gente tá até hoje sem cama, a gente tá só com o colchão ainda. Então são coisas que você tem que levar em consideração e já cogitar ali como gasto do seu primeiro mês. E aí a gente tem também energia, água e internet. Tem uma média sempre dependendo do lugar, mas você nunca vai saber exatamente quanto vai vir ali no primeiro mês, né? Então tenha um dinheiro também separado para isso. E internet é uma coisa que não é muito barata aqui, mas que todo mundo precisa hoje em dia. Então também é um gasto que você deveria colocar aí no seu orçamento do primeiro mês. Então sempre leve em consideração ter uma grana extra para esses custos escondidos que podem surgir ou que você mesmo pode não estar considerando nesse primeiro momento, tá? Então é importante para que você não tenha nenhuma surpresa aí e isso interfira no seu orçamento nos primeiros meses. Por aqui, querendo ou não, esses investimentos acabaram limitando na questão de passeios, né, enfim, da gente poder sair e curtir alguns lugares, mas faz parte, a gente sabe que a gente teve que investir nessas coisas agora inicialmente, para depois a gente poder curtir a outra parte, o outro lado. Segundo ponto que eu trouxe aqui para vocês é sobre a saúde, então privado ou público. Então o lado bom é que aqui a gente tem a saúde pública sim, então você consegue ser atendido pela saúde pública de graça, pelo SNS, né, aqui de Portugal, então você tem acesso sim à saúde pública. O lado ruim é que muitas vezes você não consegue um médico de família para fazer esse acompanhamento e isso também muitas vezes depende da sua documentação, então é algo que tem que ser levado em consideração, né? Eu aqui, como eu falo um pouco da minha gravidez, de como eu vim e tô sendo atendida, muitas pessoas me mandam mensagem, né, de como que eu fiz pra conseguir fazer esse acompanhamento. E assim, gente, eu só vim grávida pra cá porque eu já tinha documentação, eu já tinha o meu número da saúde aqui, que é o número de utente, então eu já sabia que eu seria atendida logo de cara. Caso você não tenha nenhum desses números, né, você vem, sei lá, como turista para tentar ficar aqui depois, que também não é o indicado, você tem que levar em consideração que você vai precisar tirar toda essa documentação antes de conseguir ser atendida pelo sistema público. E isso pode demorar, levar algum tempo aí, e dependendo da cidade, mesmo com a documentação, você não consegue ter um médico de família porque tá sobrecarregado, então às vezes tem que buscar numa cidade vizinha ou esperar muito tempo para poder ter o seu atendimento. Então levem isso em consideração também. A minha experiência aqui tá sendo muito boa com a saúde pública, mas como eu disse, eu já cheguei com a documentação pronta. Na primeira semana eu já consegui um médico de família na cidade onde eu tô, que é uma cidade pequena também no interior de Portugal, então foi mais fácil. E depois já consegui fazer o acompanhamento com obstetra logo que direto assim, e hoje faço acompanhamento na minha cidade e na cidade vizinha. Então o meu caso é um caso super positivo assim para falar sobre a saúde pública, né? Foi tudo muito rápido o atendimento, mas eu sei de vários casos de pessoas que não conseguem o médico de família e ficam meses aí esperando. Então leve isso em consideração, pesquise bastante para a cidade que você vai, como é que tá a situação da saúde, para saber se você pode contar com a saúde pública ou se já não seria melhor você fazer um seguro saúde para você chegar aqui e não ficar descoberto nessa parte. Tem essa opção também, então você pode fazer as consultas no privado, elas costumam ser bem mais rápidas, mas elas têm um custo, né? Todo seguro saúde aqui, ele é naquele esquema do Brasil de coparticipação, então você sempre vai pagar pela consulta, só que um valor ali bem menor do que seria se você estivesse pagando no particular mesmo, sem o seguro saúde. Então você precisa levar isso em consideração. Outra coisa que é muito importante também, que poucas pessoas falam,
falam é: se você tem algum problema de saúde, se você está fazendo algum acompanhamento no Brasil, traga toda a sua documentação, todo o seu histórico médico para mostrar aqui para os médicos de Portugal. E, se possível, traga também as receitas dos medicamentos que você toma, que você precisa tomar, tá? Tem essa diferença, às vezes alguns medicamentos são liberados no Brasil, não são liberados aqui. Então é interessante que você traga essas receitas, converse com o seu médico daqui, para vocês poderem encontrar ali uma medicação para continuar esse tratamento. Terceiro ponto aqui, muito importante: o idioma. Eu acredito que muitos brasileiros escolham Portugal por conta do idioma, né? Por ser muito mais fácil, então é português também, então às vezes você não fala um outro idioma e essa é a opção mais fácil para você imigrar e vir morar na Europa. Mas não se esqueçam que existem várias palavras diferentes e várias expressões diferentes. E isso, gente, a gente só vai aprender aqui na prática. Então, eu cometo vários erros na hora de conversar com portugueses, eu sei disso, e eu fico me corrigindo a todo momento, mas isso é algo que a gente vai pegar com o tempo, tá? Mas não venha achando que vai ser simples, fácil, todo mundo vai te entender, quer dizer, eles vão te entender, mas você não vai entender eles. Então, você vai precisar dedicar um tempinho aí para essa parte do idioma também. Além disso, para quem vem para procurar trabalho aqui em Portugal, é muito importante que você tenha outros idiomas como o inglês ou o espanhol. Por quê? O português em si, ele cresce, né, como educação, já aprendendo essas línguas. Então, os portugueses, eles falam muitas vezes o inglês e o espanhol. E se você vem para cá sem falar nenhum desses dois idiomas, você não consegue se destacar entre os concorrentes ali de trabalho. Então, é muito importante que você também fale uma outra língua. Aqui, por exemplo, tem muito turista. Mesmo na cidade que eu tô, que é pequena, a gente vai no mercado, a gente escuta outras línguas, né? A gente escuta as pessoas falando em inglês, em espanhol principalmente, em francês também. Então, tem muito turista por aqui e para muitos trabalhos é exigido que você também fale um outro idioma. E foi pensando nisso que eu trouxe aqui para vocês também nesse vídeo uma parceria que eu fiz com a Rock Academy. Então, é uma escola de inglês online que você consegue fazer de qualquer lugar do mundo. Então, assim que você fecha o seu curso, você já acessa a plataforma e você consegue ter aulas de conversação todos os meses com a sua professora. É bom que nesse esquema você consegue estudando ali de acordo com a sua necessidade, né, com os seus horários, de onde você estiver, e ao mesmo tempo você pratica também conversando com outra pessoa. Eles estão com uma super promoção agora que vai acontecer dia 16 de setembro, onde você vai conseguir fazer o seu curso de inglês e trazer mais uma pessoa por apenas R$ 59,00 por mês. E nessa promoção de setembro tem outra vantagem. Você pode trazer uma terceira pessoa, então vocês podem ser 3 pessoas fazendo o curso por R$ 59,00 por mês, então vocês podem dividir esse valor, ele sai irrisório para cada um, ou você pode manter 2 pessoas no seu plano e adicionar um outro idioma que seria o espanhol. Então, para 2 pessoas, o inglês e o espanhol por R$ 59,00 por mês. Eu vou deixar o link do grupo para quem estiver interessado aqui na descrição do vídeo e no comentário também fixado. E eu te convido a entrar nesse grupo, é um grupo do WhatsApp. Lá eles vão mandando todas as informações para essa promoção que vai ter no dia 16 de setembro. Se vocês tiverem alguma dúvida também, é lá que essas dúvidas serão esclarecidas. E assim que você se inscrever, você tem acesso imediato à plataforma, material didático e também uma certificação completa que você pode usar aí no mercado internacional. Então fica essa oportunidade aí para quem ainda não fala nenhum idioma, não estuda e está se preparando para vir para Portugal, por exemplo. É muito importante que você pelo menos consiga se comunicar ali com outras pessoas na hora de procurar oportunidades de emprego por aqui. Então é isso, deixa aqui essa oportunidade para vocês. Não é em qualquer lugar que vocês encontram o curso de inglês e espanhol por R$ 59,00 por mês. Então vou deixar o link aqui na descrição para vocês. Quarto ponto que eu queria trazer aqui para vocês, que ninguém fala, é sobre a burocracia lenta em Portugal. Então, nada aqui se resolve muito rápido, principalmente se você vem para tirar a sua documentação. Então, a questão de cartão de residência, de NIF, de NIS, tudo isso é muito burocrático. Até para mim, que sou cidadã portuguesa, eu passei por alguns processos demorados por aqui para conseguir tirar, né, e seguir aqui os protocolos e as burocracias de Portugal. Então, leve isso em consideração também. As coisas aqui não são rápidas. Muita da comunicação aqui ainda é feita por carta. Sim, isso foi algo que me surpreendeu. Eu não tinha visto nenhum vídeo sobre isso, mas aqui muitas vezes é por carta. Então, quando você marca um médico, por exemplo, o seu agendamento do médico ele chega por carta na sua casa. Enfim, toda essa confirmação é feita ainda por carta. Então você tem que se adaptar com isso. Existem filas também nos lugares, muitas vezes o agendamento ele não é também certinho no horário, você vai ficar esperando dependendo do lugar, então esteja preparado para isso. Então minha dica é, tenha paciência nesse processo e venha preparado financeiramente para não ter tudo assim resolvido de imediato. Saiba que essa parte de documentação e qualquer outra coisa burocrática que você precise vai demorar. E se você depender disso para algum dinheiro, enfim, para alguma coisa, isso pode dar ruim. Então
Então já venha preparado financeiramente para isso também. Quinto ponto, sobre transporte fora das capitais. Então, se você optar por morar no interior de Portugal, saiba que o transporte não vai ser igual em Lisboa e em Porto. Lá você tem um transporte público sim eficiente, mas no interior é outra história. Em Tondela, por exemplo, que é onde eu moro, não tem nem Uber, né? Eu lembro que quando a gente chegou, a gente não tinha carro. E aí eu precisava ir para Viseu para consultas e eu lembro que a gente foi pesquisar, né, um Uber para ir para Viseu e não tinha Uber. Perguntei pro médico se havia ônibus que me levasse para lá, ele falou que também não tinha, que eu tinha que ir de recursos próprios. Então a gente urgentemente teve que ir atrás de um carro para poder se locomover por aqui e para que eu pudesse ir para as consultas na cidade vizinha, que é Viseu. Dependendo da época que você chega do ano também fica bem difícil. Se você vem no verão, não é fácil o verão daqui, é bem quente e ter que andar, né, distâncias muito longas embaixo do sol não é uma experiência muito legal. Então, se eu pudesse dar uma dica aqui se você vai pro interior, já leve em consideração a questão de trazer um dinheiro para poder comprar um carro por aqui. Acaba que nas cidades pequenas o carro ele não é um luxo, sabe? Ele é uma necessidade mesmo. Então você vai ficar realmente restrito e sem possibilidade de se movimentar. Sexto ponto é supermercado e alimentação. Então, eu vim com uma ideia de supermercado aqui pelos vídeos que eu assistia, tá? Não sei o que acontece, mas não sei se é porque são os primeiros meses também, então a gente tem que comprar algumas coisas que depois não vai precisar, como os temperos, enfim. Eu gastei bem mais do que eu tava imaginando, bem mais do que eu via nos vídeos das pessoas, então leve em consideração isso. O mercado aqui, eu realmente não tô achando barato, as carnes também são caras e não tô achando barato. Eu acho que a minha experiência, o que eu tinha, era de morar na Espanha e depois, estando aqui, eu descobri que realmente o imposto do mercado da Espanha é bem menor. Então o mercado na Espanha, ele é mais barato mesmo. E era isso que eu tinha como referência. Então aqui em Portugal, é um pouco mais alto e eu tô gastando mais de mercado aqui do que eu gastava no Brasil. É claro que com o tempo você vai aprendendo também quais são os mercados que tem algumas promoções que você pode usar, que algumas coisas são mais baratas que outras, e aí você vai aprendendo onde comprar cada produto, né? Com certeza, com o tempo eu acho que a gente vai conseguir chegar aí num valor um pouquinho menor do que a gente tá gastando hoje em dia. Mas venham preparados, então, para essa questão do mercado, ainda mais se você é uma família numerosa, se você tem crianças. É algo que não dá para economizar, né? Você precisa gastar com o mercado, com comida. Então, leve em consideração aí esses gastos. Eu gravei um vídeo, eu vou deixar aqui para vocês no card, falando quanto que a gente gastou de mercado aqui no primeiro mês. Então, dá uma olhadinha lá, ver se você é mais ou menos isso que você tá em mente aí, você que tá planejando vir pra cá, mas eu achava realmente que a gente ia gastar menos de mercado por aqui. Sétimo ponto, o clima, gente. O verão aqui, ele é diferente, não é igual ao do Brasil, não sei explicar, mas o verão ele é muito quente, é um sol seco, sabe, forte, que toca assim na pele e arde realmente. Então, quando a gente tem que sair de casa, a gente tenta fazer as coisas de manhã. À tarde, a gente faz essas coisas tudo meio corrido assim, porque realmente é muito quente. Mesmo dentro do carro, você entra no carro, você liga o ar-condicionado, não dá conta. Nosso carro, por exemplo, ele não fica em garagem, ele fica na rua. Então, a hora que você vai entrar assim, tá insuportável. Então, leve em consideração a época do ano que você vai vir. Como eu já falei, se você tiver que andar embaixo do sol, no verão vai ser bem difícil. Com o carro já é difícil. Então, o clima aqui, ele é realmente mais intenso, tanto no verão e eu imagino que no inverno também, que ainda não chegou a nossa hora, mas eu sei também que vai ser bastante frio. Então esteja preparado também com roupas e, se possível, tá? Eu sei que não é uma condição para todo mundo, mas considere ter ar-condicionado em casa, tá? O custo do ar-condicionado aqui pra gente não é muito alto, né? A nossa energia não vem muito alta por conta do uso do ar e é algo que a gente usa assim todos os dias. Ainda mais que a gente trabalha de casa, a gente fica dentro de casa. Então, praticamente o dia inteiro o ar tá ligado e é o que salva a gente aqui nesse calor, na verdade, porque se a gente não tivesse, com certeza aí a gente ia ficar se sentindo incomodada dentro de casa, não ia conseguir trabalhar, então leve em consideração o calor extremo também de Portugal. Oitavo ponto, vida social e amizades. Ao escolher uma cidade pequena, por exemplo, que nem a gente escolheu aqui em Tondela, leve em consideração que vai ser mais difícil você criar amigos, assim, com uma rotina de sair, ir em barzinho, em restaurante, essas coisas, porque realmente a vida nessas cidades é muito mais pacata, então é bem mais tranquila, é mais difícil. Agora, eu tenho amigas que moram no Porto, por exemplo, em Lisboa, e aí eu vejo que todo dia tem rolê pra fazer, tem barzinho pra ir, tem churrasco, tem praia. Então, depende muito do estilo de vida que você quer ter, tá? Leve em consideração que se você é uma pessoa mais agitada, se você gosta dessa vida, se você gosta de estar sempre cercada de amigos, no interior vai ser mais difícil disso acontecer. Até porque a cidade em si não tem estrutura, não tem uma rua de restaurantes, uma rua de bares. Então, isso já dificulta um pouco essa parte social. Então, acho que é necessário você levar isso em consideração. Se isso for muito importante pra
para você considere uma outra cidade que tenha um pouquinho mais de agito do que ir para uma cidade muito isolada. Nono ponto é a cultura e o ritmo de vida. Mais ou menos um pouco do que eu tava falando. Então, muitas vezes no interior também o comércio ele vai fechar cedo, os serviços eles vão ser ali só em horário comercial. Aqui, por exemplo, em Tondela, não tem, as farmácias não abrem todas nos domingos, né? Sábado também fica até as 2 horas da tarde. Então é um ritmo muito mais lento e desacelerado. E esse daí tem os dois pontos. Então pode ser ótimo porque a qualidade de vida é outra, né? Não tem aquela correria da cidade grande, é tudo muito mais tranquilo. Não tem aquele barulho, aquela bagunça, é uma calma assim no seu dia a dia. Mas também é um pouco frustrante quando você precisa resolver algo rápido ou você quer ter acesso a alguma coisa num domingo à noite, por exemplo, e você não tem. Então leve isso em consideração também, dependendo do seu estilo de vida e do que você tá buscando. 10º ponto é a adaptação emocional, tá? A gente sempre tem que levar em consideração essa parte, porque querendo ou não, você tá como imigrante num país novo. É claro que você vai sentir falta de várias coisas na parte emocional, da sua família, das reuniões em família, das trocas, enfim, tudo isso vai apertar uma vez ou outra. Por mais forte que você seja, mais desapegado que você seja, isso vai bater. Então, meu conselho é, mantenha o contato com a sua família, querendo ou não. Hoje em dia a gente tem internet, então faça videochamada, se falem todos os dias, enfim, mantenha esse contato para você não sentir tanto essa falta. E aí esse é um ponto que eu quis trazer porque é um ponto que você também tem que estar preparado, né? Às vezes a gente fica muito preocupado em se preparar pelo lado financeiro, estar preparado financeiramente para tudo que pode acontecer, mas também se prepare para esse lado emocional, porque emocionalmente as coisas também podem te abalar e abalar a sua vida aqui, a sua rotina. Então, se você puder, se prepare também para essa parte, crie algumas rotinas ali, falar, vamos falar toda sexta, sei lá, fazer ligação todo sábado, para você ter esse contato sempre, para você não sentir tanto essa parte também. E último ponto aqui sobre trabalho e rotina. Então, pra gente que trabalha de casa aqui, a gente teve que ter uma adaptação também dos horários. Então, nós estamos aqui 4 horas na frente, muitas vezes a gente acorda animado já querendo fazer algumas coisas de trabalho, a gente publica, né, nas redes sociais, e aí se a gente posta nas redes sociais 8 horas da manhã, é 4 horas no Brasil. Então, assim, você tem que se adaptar também, sempre ficar de olho. Tanto é que nos nossos celulares, a gente tem um aplicativo aqui, um widget, né, que a gente colocou o horário do Brasil também. Então, a gente tem sempre o horário de Portugal e embaixo o horário do Brasil, porque querendo ou não, a gente tem que estar sempre olhando que horas é lá, pra ver com quem que você vai falar, a mensagem que você vai mandar. Então, tudo isso você precisa se adaptar também. Já pra quem busca emprego aqui em Portugal, eu não posso trazer muito, né, porque eu trago aqui pra vocês a minha experiência, então eu não precisei buscar emprego aqui, né, eu já trabalho à distância, trabalho de casa, mas eu queria reforçar aqui mais uma vez a questão de você ter outro idioma, o inglês e ou o espanhol. Isso vai te ajudar bastante também a conseguir emprego por aqui. Principalmente se forem empregos nessa fase do verão, né? Que é alta temporada aqui e tem bastante turista. Então, se você vai, por exemplo, para a parte de restauração, que é de restaurantes e hotéis, com certeza o inglês vai ser um diferencial. Bom, esses foram alguns pontos que eu quis trazer aqui para vocês. Alguns deles ninguém me falou antes, eu não vi em vídeo nenhum antes, então foram coisas que eu acabei identificando já estando aqui no dia a dia, na rotina mesmo. E se eu falei alguma coisa aqui, não foi para te desanimar, foi para te preparar. Então eu quero que vocês que estejam vindo para cá venham preparados, né? O que eu gostaria de ouvir quando eu tava me planejando para vir para Portugal. Então com certeza a gente assiste esses vídeos na busca de se preparar e de tentar ter o menos possível ali de imprevistos. Então eu sou super a favor de imigrar, tá? Vocês estão falando com a pessoa que já morou fora em vários outros países. Eu sou super a favor disso, mas eu acho que o planejamento é muito importante, tá? Eu acho que quem vem de olhos fechados, assim, não pesquisa nada, vem sem saber como vai ser, são essas pessoas que acabam não dando certo por aqui. Então pesquise bastante, faça um bom planejamento para que as coisas aconteçam ali da forma que você deseja. Se você conhece alguém que tá querendo vir morar aqui em Portugal, já manda esse vídeo para essa pessoa. E se você quiser me acompanhar também no Instagram, eu te convido a me seguir por lá, @JessAlvesOficial. Lá também eu compartilho a minha rotina todos os dias. Considere se inscrever no canal também, porque aqui eu sempre trago vídeos compartilhando as minhas experiências morando aqui em Portugal. Não se esqueça do convite que eu te fiz aqui, se for interessante para você, entre no grupo do WhatsApp, então, para começar já a se preparar e estudar inglês e espanhol para que você tenha melhores oportunidades de trabalho em qualquer lugar do mundo. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!